Deus abençoe a sua vida. É um prazer imensurável poder voltar a essa casa, poder rever os amados irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Também quero agradecer ao pastor João por me receber sempre com muito carinho. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 36. Se você encontrou, diga amém. Não, foram poucos que encontraram. Eu vou dar uma segunda chance para você. Se você encontrou, diga amém. Amém. Tá bom. Nos diz assim as Sagradas Escrituras. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Queridos, hoje o mundo ocidental comemora a Páscoa. E eu queria falar um pouco sobre o período que antecedeu a morte de Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo extrairmos aqui algumas lições para mim e para a sua vida. Amém? Qual era o contexto, irmãos? Sócio, político, religioso de então, aqui do capítulo 26. Era a Páscoa judaica, semana da Páscoa. Jerusalém fervilhava de gente vinda de todas as partes do Império Romano. Sim, o mundo era um mundo romano. Jesus, ele nasce, vive, morre e ressuscita em um mundo romano. 1/4 da população mundial estava debaixo das leis dos Césares. Para que você tenha ideia, a população em Jerusalém, em períodos como o da Páscoa, chegava a quintuplicar, porque vinham judeus de todas as partes do império para participarem da festa da Páscoa. A despeito de que muitos pensam, acreditam, a capital romana na Judéia não era em Jerusalém, era em Cesareia Marítima. Mas, por conta de festas como a da Páscoa, o procurador romano saía de Cesareia Marítima e ia para a fortaleza de Antônia, com destacamento de soldados romanos, para que se evitasse qualquer desconforto, rebelião, revoltas do povo judeu. E paralelamente, como parar o Rabi da Galileia, como neutralizar o profeta. E onde é que estava Jesus com seus discípulos? Jesus e seus discípulos estavam no cenáculo. Jesus estava dando a eles as últimas instruções. E ali naquele cenáculo, quando Jesus estava trazendo as últimas instruções, eles participariam da ceia. E agora está ali Jesus, com os 12,
Jesus passa as últimas instruções, chegou o momento da ceia. E estava ali, aquela mesa, os alimentos da Páscoa de um judeu. Estava matzvah, que eram os pães asmos. Estava ali o vinho, o cordeiro assado, ervas amargas e a charosat, que eram uma mistura de frutas com nozes, uma pasta doce. E nessa celebração, Jesus retira 2 elementos: o pão e o vinho. E agora ele estabelece um novo pacto. Ele estabelece um memorial. Ele pega o pão, parte, dá graças e disse: este é meu corpo, que é partido por vós. E depois, tomando o cálice, ele disse: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, que é vertido por vós. Agora, depois da ceia, você já sabe, Judas estava à mesa. Ele participa da Páscoa, mas não participa da ceia. Se levanta e, como você já sabe, ele vai trair o mestre. E agora Jesus e os seus discípulos se levantam. Eles saem do cenáculo. E qual era o caminho? O Getsêmani. Eles saem do cenáculo, atravessam o vale do Cedron, bem como o ribeiro do Cedron, e chegam ao sopé do Monte das Oliveiras e entram em um jardim chamado Getsêmani. Getsêmani era um lugar que Jesus se retirava algumas das vezes para orar com os seus discípulos. Porque assim como Jesus, nós também temos que ter, né, irmãos, o nosso canto de oração, um lugar sossegado, o nosso jardim para falarmos com Deus. Mas a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, irmãos, é que Jesus, ele anteviu todo o sofrimento que viria. A agonia do Getsêmani, a cruz, os cravos, a coroa de espinho, os açoites, a via dolorosa ou la via dolorosa. Ele sabia que carregaria todo o peso do pecado, todo o pecado da humanidade sobre si. E o que me chama a atenção é que Jesus, sabendo disso tudo, antes de ir ao Getsêmani, versículo 30 do capítulo 26, diz que Jesus canta um hino e parte para o Getsêmani. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar contigo. Eu não sei o que você está passando hoje aqui. Eu não sei quais são as suas lutas, o seu Getsêmani particular, quais são as suas aflições, ou o que está por vir. Mas uma coisa o Espírito Santo nos convida, em meio a isso tudo que nós estamos vivendo, cantarmos um hino, louvarmos o nome do Senhor. Talvez, irmãos, nós não tenhamos as respostas que busquemos, porque nem sempre Deus vai falar contigo, nem sempre Deus vai dar a resposta que você quer. Lembra-se de Jó? Eu duvido que alguém aqui passou a luta que Jó passou. Jó fez 16 perguntas para Deus, 34 queixas, e Deus não respondeu a nenhuma delas. Jó não teve a resposta do seu sofrimento, mas ele viu Deus, e isso bastou. Talvez você não tenha as respostas que você esteja buscando, mas você vai ver Deus em tudo isso que você está vivendo. Porque Deus tem um propósito para essa dor. Deus tem uma razão para essa luta, bem como Ele tem uma recompensa para a tua fidelidade. Eu posso ouvir um amém? E agora Jesus chega ali no Getsêmani. Ele adentra com seus discípulos. Somente 3
entram com ele. O restante ficam à porta do jardim. Judas não estava mais, portanto eram 11. 8 ficam à entrada do jardim, e os mais chegados entram com ele: Pedro, Tiago e João. É necessário nós falarmos sobre o Getsemane, porque o Getsemane é uma palavra hebraica, uma conjunção de 2 palavras, Getsemane, que significa literalmente prensa de azeite, lugar de pressão. Porque ali havia não só muitas oliveiras, mas também 2 pedras, uma posta sobre si, e ali eram esmagadas essas azeitonas, e delas se produzia o mais puro azeite, que servia para unções, e também servia para o templo, como por exemplo para acender o candeeiro a menorá. E quando eu leio sobre isso, irmãos, o que me vem à mente é que literalmente Getsemane é um lugar de pressão. Literalmente Getsemane é lugar que nós somos esmagados. Jesus foi ali esmagado pelos nossos pecados. Jesus passou uma pressão tão terrível no Getsemane, que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas que ele suou gotas de sangue. Aquilo que a medicina chama de hematidrose, quando pequenos vasos capilares se rompem debaixo das glândulas sudoríparas. Isso só é possível, irmãos, debaixo de uma grande pressão, debaixo de um grande estresse psicológico, debaixo de um grande lamento, um problema na empresa, um problema emocional. Eu não sei o que te esmaga, eu não sei o que te prensa, o que está te pressionando esta manhã. E eu queria trazer algumas lições para você saber como se viver no Getsemane. Como assim, pastor? A oração não vai eliminar o Getsemane da minha vida, não. Getsemane é o lugar onde o sofrimento não é removido. Getsemane é o lugar onde nós vamos ter que vivenciar as nossas próprias experiências. Getsemane é o lugar onde nós vamos ter que tomar o cálice amargo. Getsemane é o lugar que vai prevalecer a vontade de Deus. Eu posso ouvir um amém? A primeira lição que eu aprendo sobre o Getsemane é que no Getsemane nós não podemos estar sozinhos. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Irmão, Jesus, ele tinha 2 naturezas: a divina e a humana. Jesus, ele poderia muito bem dizer aos seus discípulos: fiquem todos aqui no cenáculo, que eu vou ali no Getsemane travar uma batalha, uma luta, eu vou suar gotas de sangue, e vou ser esmagado pela pressão de tudo aquilo que está por vir, então vocês fiquem e me aguardem. Foi o que Jesus fez? Não. Ele quis, no pior momento da vida dele, estar com seus amigos. Se Jesus, como Deus, queria estar com seus amigos, imagine eu, imagine você. E existem coisas que você precisa aprender sobre amizade. Amigos não são opcionais, amigos são necessários. O problema é que nós fazemos amigos em tempo de prosperidade, mas reconhecemos os verdadeiros é no tempo da necessidade. Porque você só tem amigos à medida que você é útil às pessoas. Porque as pessoas não amam você. Elas amam a sua utilidade. Elas amam aquilo que você faz. E quando você deixa de fazer, muitas das vezes você não presta mais. Você é trocado por um novo amigo. E eu queria falar alguma coisa para você sobre isso. E eu queria trazer alguns exemplos também. O Salmo 133 diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
O texto em hebraico diz que é com bom, feliz, que os irmãos sentem juntos. Porque comunhão para o judeu vai muito além daquilo que nós imaginamos. Comunhão para o judeu é estar à mesa. Comunhão para o judeu é sentar junto. E é por isso que você vai perceber sempre referências bíblicas de Jesus junto com os discípulos sentados à mesa. Irmãos, a solidão é um inimigo. Há quem diga que a solidão é um demônio. E eu aprendo que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não posso me isolar. Pergunte a qualquer psiquiatra, se você conhece alguém que esteja passando por depressão, por problemas emocionais, ele vai dizer para você: ei, não fique sozinho, não se isole, evite ficar calado, esteja com seus amigos, sorria, esteja em comunhão com pessoas. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que um irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, não fique triste com aquilo que você vai ouvir, porque isso é muito sério. Meu sangue até mosquito tem. O sangue pode gerar parentes, mas só a lealdade faz de nós uma família. Eu posso ouvir um amém? Então, o primeiro exemplo que eu te dou, a primeira lição é que no Getsemane você não pode se isolar. Você não pode estar sozinho. Porque essa é a intenção de Satanás. Ele quer isolar você em meio aos seus problemas e em meio às dificuldades. E deixa eu te explicar uma coisa. Quem se isola, normalmente se isola por esses 4 motivos. Ou quer esconder alguma coisa, ou quer buscar o seu próprio interesse, ou se acha melhor do que os outros, ou está em uma rota de colisão consigo mesmo, está em uma depressão, está em crise. Eu vou te dar um exemplo aqui simples. Você já viu History Channel, Animal Planet? Você já viu quando um leão ou um guepardo está perseguindo uma manada de gnus, de zebras? Eles não atacam a manada. Não, pastor? Não. Eles escolhem o mais fraco, o doente, porque é esse que vai se isolar do bando. E quando ele se isola, ele é atacado. E isso aqui, irmãos, é uma estratégia do inimigo. Eu acho que alguns de vocês já viram isso aqui. Normalmente quem mora em casa, quem cria galinhas. Você já viu os pintinhos debaixo da asa da mamãe galinha? Ali eles estão protegidos, sim ou não? Estão protegidos. Mas de vez em quando um quer sair debaixo das asas da mamãe galinha, não é isso? Começa a ciscar para cá, ciscar para lá, e vai se isolando, se isolando. Enquanto os pintinhos estão debaixo da asa da galinha, o gavião lá em cima, ele não desce de jeito nenhum. Mas se um pintinho sair debaixo das asas daquela galinha, o gavião vem como um míssil, dispara e o arrebata. Por quê? Eu digo para você, porque ele se isolou. Então essa é a estratégia do inimigo. Quem sabe você está passando os seus Getsêmanes particulares, as suas lutas, as suas batalhas, e vem pensamentos: não vou para a igreja não, eu não vou para a ceia hoje não, eu não quero mais conversar com ninguém não. E quando você dá por si, você se isolou. É que eu tive um problema com fulano, eu tive um problema com o irmão ciclano, eu tive um problema com a irmã fulana. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nós somos seres humanos.
Nós temos falhas, nós temos erros. E isso todos nós vamos ter. Porque nós somos seres humanos. Deixa eu te contar uma história. A arca de Noé. Isso é interessante. Você imagina ali Noé com a sua esposa, filhos e noras, trancados ali durante muito tempo. Irmão, não deve ter sido fácil. Tem estudo para tudo, né? Todo mundo faz uma pesquisa. Quantos quilos uma formiga pode carregar? Quantas vezes na vida a borboleta bate as asas? E alguém fez uma pesquisa. Para que Noé e sua família conseguissem conviver na arca, eles deviam trabalhar por volta de 18 horas por dia. Como assim, pastor? 18 horas por dia. A urina, a madeira absorvia. Mas e os dejetos? E as fezes? Aquilo não podia ficar ali, tinha que ser jogado fora. Imagine o elefante, irmão, na hora da sua necessidade. Então eles tinham que pegar aquela janelinha da arca em cima, abrir e jogar os dejetos por lá. Agora você imagina, você trancado em uma embarcação, né? É uma crise de identidade, irmão, porque você imagina ali as sogras, né? Perdão, as noras de Noé, olhando para a sogra 24 horas, naquele mesmo ambiente trancado. Você imagina isso? Trabalhando cerca de 18 horas por dia. Mas quando eles abriam aquela janelinha que jogava os dejetos fora, e viam mulheres mortas, grávidas, homens mortos, crianças boiando, animais mortos, eles não viam vida nenhuma. Creio eu que eles deviam fechar aquela janelinha e pensarem assim, a despeito de tudo que está acontecendo, melhor ainda é aqui dentro. A igreja é a arca, irmãos. E o que nos difere quanto a seres humanos são as nossas indiferenças. Mas maior é aquilo que nos une do que aquilo que pode nos separar. Aqui é o melhor lugar. Aqui é a casa de Deus. Aqui é o lugar onde nós ouvimos uma palavra que sai desse altar e vai de encontro à nossa necessidade, encontro ao nosso problema. É uma palavra que é liberada desse altar, que traz alívio ao teu coração, libertação. É uma palavra profética liberada desse altar que vai até a tua casa. Guarda um filho teu, guarda uma filha tua, guarda o teu casamento. A despeito dos problemas que possam existir aqui, melhor é aqui do que lá fora. E eu vou repetir, o que nos difere quanto a seres humanos são as nossas diferenças. Ninguém é igual a ninguém, mas maior é aquilo que nos une do que aquilo que pode nos separar. O que, pastor Alfredo? O amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Segunda lição no Getsemane. Jesus verbalizou os seus sentimentos. Irmãos, preste atenção nisso. Ele não queria apenas os amigos com ele, no momento mais difícil da vida dele. Mas ele também verbalizou os seus sentimentos. Tem pessoas que pensam que falar do seu problema é vergonhoso. Eu não vou falar do que eu estou passando comigo, com a minha família, afinal de contas, o que vão achar, o que vão pensar. Eu sou uma pessoa muito proeminente na sociedade, eu sou um líder na igreja, eu tenho uma posição. Não, eu não posso falar do que está acontecendo comigo, eu não posso chorar. Querido, Jesus verbalizou os seus sentimentos no Getsemane. Ele disse para os seus amigos, olha, eu vou contar para vocês o motivo pelo qual eu chamei vocês aqui. É que a minha alma está cheia de angústia até a morte. Jesus botou para fora. Aprenda uma coisa, aquilo que não vira palavra, vira doença. Você quer ter um infarto? Você quer ter um problema emocional grave? Você precisa verbalizar isso. Você precisa colocar isso para fora.
Você precisa procurar o seu melhor amigo. Eu não me refiro a amigos como fofoqueiro, gente mexeriqueira, curiosa, não. Eu estou falando de amigos de verdade. Procure o seu pastor, procure a liderança na igreja. Mas você precisa falar sobre isso. Você precisa verbalizar os seus sentimentos. E o que é verbalizar os sentimentos, pastor? É aceitar a realidade da vida. É encarar os fatos de frente. Como assim, pastor? Aceitar a realidade da vida. Eu vou te dar um exemplo. Em 1755, em Portugal, na cidade de Lisboa, aconteceu o maior, pior e mais trágico terremoto da história de Portugal. E o rei Dom José reúne seus conselheiros, porque ele queria buscar conselhos para toda aquela desgraça. E o conselho sábio de Marquês de Alorra foi: rei, enterre os mortos. Porque em um período pós-medieval, onde não havia uma medicina e cuidados como nós temos hoje, corpos amontoados mortos gerariam mais doenças, corpos em estado de putrefação. Então o primeiro conselho foi: enterre os mortos. Quando eu li isso, irmão, sabe o que veio no meu coração? Enterrar os mortos é aceitar a realidade da vida. Enterrar os mortos é aceitar o fato, encarar a realidade da vida, que existem coisas que por mais que você queira, não vão voltar mais. É enterrar os mortos, é sepultar os mortos. Permita-me dizer isso a você. Esse homem que saiu de casa há 20 anos atrás, já está no 3º ou 4º casamento, ele não vai voltar mais, querida. E você precisa aceitar a realidade da vida, encarar os fatos. Ah, pastor, eu trabalhava na multinacional e ganhava 30 salários mínimos, mas não ganha mais. Você não está mais lá. E você precisa encarar a realidade. Aceitar os fatos da vida. De que Deus é bom. Com trabalho, empenho, garra. Você vai se levantar, vai prosperar novamente. Sepultar os mortos. Pastor, eu queria que Jesus ressuscitasse minha filha, a minha esposa, o meu marido. Está sepultado há quanto tempo, irmãos? Uma semana? Um mês? Um ano? Ele não vai mais ressuscitar. Pastor, mas Deus não é Deus dos impossíveis? É, mas Ele não é Deus dos absurdos. Sepultar os mortos é aceitar a realidade da vida e encarar os fatos de que existem coisas que não vão voltar mais, por mais que você queira. O segundo conselho para o rei foi cuidar dos vivos, porque muitos ficaram órfãos, muitos ficaram, depois do acidente, mutilados, precisavam de cuidados. Cuidar dos vivos. Sabe qual a lição que eu aprendo? Cuidar dos vivos é viver do que sobrou. O terremoto passou, você vai olhar em volta, o que sobrou? Eu vou viver daquilo que sobrou. E com a bênção de Deus, eu vou prosseguir com a bênção de Deus. Tudo vai dar certo. Quem sabe você está vivendo dias de Getsemane. Quem sabe você está vivendo dias de terremoto, como o exemplo que eu acabei de dar. Mas quem aqui está vivo? Tá, não, irmão, com força. Sabe? Você parece que está morto. Quem aqui está vivo? Glória a Deus. Por pior que tenham sido os seus problemas, está todo mundo vestido. Seus problemas, está todo mundo vestido. Eu acho que você já fez uma refeição hoje. Você sabia que tem pessoas que não comeram ontem, não vão comer hoje, não tem perspectiva de quanto vão comer? Eu sei que por mais que seja humilde a sua casa agora,
Mas não murmure, não reclame, porque você não está debaixo de um viaduto. Deus providenciou um teto para você, tem pão na tua mesa, tem vestes para você. Deus é bom, Deus é fiel. A qualquer momento o céu vai se rasgar em tua direção, a qualquer momento o quadro vai mudar, a qualquer momento vai brilhar o sol da justiça e essa escuridão vai embora. A qualquer momento vem uma resposta de Deus para a sua vida, mas fique firme com Jesus. E a terceira lição foi: facilmente piratas e corsários invadiriam a cidade de Lisboa para saquearem a cidade. Pastor, como assim? Tem gente que adora se aproveitar das desgraças dos outros. Irmãos, depois de terremotos, de perdas, muitas das vezes sentimentos querem ancorar em nossos portos. Raiva, passado, amargura, ódio. Mas hoje, com a ajuda do Espírito Santo, você vai fechar os teus portos para esses sentimentos. Eu estava conversando com um amigo pastor, lá em Abreu e Lima, na cidade de Recife. E nós falamos, esse passado se resolve. Porque se o passado não foi resolvido, não é mais passado, ainda é presente. Você sabe o que é ressentimento? É sentir novamente aquilo que aconteceu há 10 anos atrás. Para você parece que aconteceu ontem. Porque você está ressentindo. Você está sentindo novamente. É como Shakespeare disse: quando você toma veneno, pensando que o outro vai morrer, não é o outro que vai morrer. Quem vai morrer é você. Pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Pastor, você não sabe o que eu passei. Por que eu tenho que perdoar? Tu era ruim demais. E Jesus te perdoou, não te perdoou? Então vai e faz a mesma coisa. Perdão não é um sentimento. Perdão não é um arrepio. Perdão não é algo transcendental. Perdão, escute isso. Perdão está na ordem da minha vontade. Eu decido perdoar ou não. Como assim, pastor? Você acha que num belo dia de outono eu acordo e dizendo assim: hoje eu vou perdoar aquele inimigo que me traiu, que se rebelou contra a minha vida? Hoje eu vou perdoar aquele infeliz que fez o mal para a minha família? Não. Mas Jesus disse: amai aos vossos inimigos. É decisão da minha vontade. Bendizei aquele que vos maldizem. É decisão da minha vontade. Orai por aqueles que vos perseguem. É decisão da minha vontade. E quando você fizer isso, o Espírito Santo, eu sei que não é fácil, mas coração hoje, o Espírito Santo vai te dar graça, o Espírito Santo vai te ajudar. Eu posso ouvir um amém? Outra coisa que eu aprendo com Getsemane. Getsemane é o lugar onde a nossa carne quer tomar o controle. Versículo 51 diz que quando Judas chega com os soldados do templo, Pedro, ele pega a espada e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Irmão, Jesus pega a orelha do camarada, coloca no lugar e cura o camarada. Getsemane é o lugar onde a nossa carne quer tomar o controle da situação, quer pegar a espada, porque tem gente que acha que tudo se resolve na ponta da espada, não é isso? E Jesus disse para Pedro: Pedro, pega a tua espada e coloca na tua bainha, porque Getsemane não se vence assim, Pedro. Getsemane se vence com oração.
Getsemane se vence com lágrimas. Getsemane se vence com perdão. Getsemane se vence com entrega. Quem sabe você está passando dias de Getsemane, problemas, adversidades, e a carne quer tomar o controle da situação. Deixa passar esse fim de semana, deixa passar a Páscoa, segunda-feira eu chego naquele emprego, eu vou apertar o pescoço do fulano, eu vou descer o morro, eu vou rodar a baiana, quando eu sair daqui eu vou pegar o telefone, vou dizer meia dúzia de desaforo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vai fazer não, porque você vai perder a razão. Perdendo a razão, você perde a bênção e você ainda vai gerar mau testemunho. Você não vai fazer isso não. Getsemane, você vai vencer na oração. Vai vencer no joelho. E você não vai deixar a carne tomar conta da situação. Eu posso ouvir um amém? Agora olha que coisa interessante, irmãos. Eu vou encaminhar para o fim. Quando Jesus chega com os discípulos no Getsemane, ele deixa os 3 em um lugar e adentra ao jardim e vai orar à parte. E o texto diz que Jesus dobra o joelho e por 3 vezes ele ora. E todas as vezes que ele levanta da oração e vai até os discípulos estavam dormindo. Preste atenção que eu vou dizer para você agora, nunca mais esqueça isso. Primeira coisa, enquanto Jesus estava sendo ferido, ele curava, sim ou não? Está fraco. Jesus curou a orelha do soldado do sumo sacerdote, sim ou não? Mas ali ele estava sendo esmagado, suando gotas de sangue, sendo prensado. Mas enquanto ele era ferido, ele Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Mesmo você estando ferido, Deus vai te usar para sarar vidas. Esse problema que você está passando com seu filho, Deus vai te dar vitória e depois você vai aconselhar muitas mães e muitos pais a lidarem com isso. Esse problema que você está passando no teu casamento, você vai superar isso com a bênção de Deus, vai em nome de Jesus, e Deus vai te usar para falar para muitas famílias, para abençoar muitos casamentos. Você está passando por momentos difíceis. Pastor, eu estou passando por um momento difícil, depressão, ansiedade. O Senhor vai trazer bálsamo ao seu coração. Haverá cura. E você vai ser um instrumento de Deus para curar vidas, para sarar pessoas. Pastor, eu passei por uma rebelião. Pessoas que se revoltaram contra mim, que eu estendi a mão, que eu ajudei, que eu abençoei. Eu sei. Deus vai te promover de novo, as coisas vão acontecer como antes, e Deus vai te usar para instruir pastores, instruir líderes, instruir pessoas que estão passando pelo mesmo que você está passando, e você vai escrever livros sobre o assunto, vai recebendo aí, porque eu sou profeta de Deus para a sua vida, você vai escrever livros sobre isso, você vai palestrar sobre isso, enquanto está sendo ferido, Deus vai te usar para curar e para sarar. O que é isso, pastor? São os paradoxos de Deus, não quero entender isso. Minha esposa teve câncer 2 vezes. E a segunda vez o negócio foi sério. Ô pastor João, paz. O negócio foi difícil, foi terrível. Um carcinoma em estágio avançado. Irmãos, da segunda vez eu disse, Jesus, vai ser difícil. Minha esposa ficou em estado cadavérico. Ela já é bem magra, minha mulher, casei, tinha 51 quilos. Depois de 30 anos tem 55. Agora você imagina uma pessoa com câncer no intestino que não podia comer nem antes da cirurgia, nem depois da cirurgia. Eu me lembro quando o vice-presidente da nossa igreja entrou no quarto, ele saiu chorando. Pastor Silas todo dia me ligava. Alfredo, eu profetizo vitória total e absoluta sobre isso. Eu profetizo vitória total e absoluta sobre isso. E eu me lembro que um dia, pastor João, naquele CTI eu falei para minha mulher, Kézia, eu preciso ir para a igreja, para ver como está a igreja, e passar em casa para ver como estão as crianças, e depois eu já volto para cá, para o hospital. Eu nunca saí do lado da minha mulher. E aí eu chegava na igreja, eu cheguei na igreja, e a irmã disse assim, pastor, ora por mim, porque eu estou com câncer. E eu disse, não, Jesus, não dá, não tem como, eu não tenho psicológico para isso, não dá. E o Espírito Santo dizia, ora,
Porque enquanto você está sendo ferido, você vai curar. Enquanto você está sendo ferido, eu vou te usar para sarar vidas. Enquanto a tua casa está sendo ferida, eu vou te usar para que vidas sejam saradas. Assim é o Getsemane. Imagine José na prisão, irmãos, injustamente preso. Ele revela, traz a interpretação do sonho do copeiro, e o copeiro sai conforme a interpretação do sonho de José, sai da prisão. Imagine José preso, vendo o copeiro sair por aquelas portas, dizendo: eu sou instrumento do milagre, eu estou aqui injustamente e continuo preso, e o cara vai solto. Getsemane muitas das vezes é isso, é você desejar algo que você mais quer na vida, e você não tem, e vê outras pessoas tendo, por causa da tua oração, por causa do clamor da tua vida. Bem-vindo ao mundo de Deus. Você ora para Jesus abençoar com uma casa, e Jesus dá casa própria para o cara, e você mora de aluguel. Você ora para Jesus curar alguém de uma enfermidade, e você mesmo está enfermo. Você ora para Jesus salvar a família de alguém, muitas vezes o seu filho está em casa afastado. Bem-vindo ao mundo de Deus. Mas enquanto você ora, enquanto você cura, enquanto você sara, Deus vai curar a tua casa, vai sarar a tua vida e vai sarar a tua família. O que o Senhor quer dizer, pastor? Não pare por causa da dor, não pare por causa do momento ruim. Aleluia, a tua vitória está no caminhar, a tua vitória está no prosseguir. Segunda coisa, nunca mais esqueça disso. Quem é que corta a orelha de Malco? Quem é que fere? Pedro. E quem é que cura? Jesus. Mas Jesus estava orando e Pedro dormindo, sim ou não? Então aprenda isso: o Pedro que não estava orando é o Pedro que fere. Quem não tem a prática de oração tem a prática de ferir. Eu vou repetir: quem não tem a prática da oração vai ter a prática de ferir. Quem dorme na hora de orar vai ferir na hora que tem que perdoar. Pastor, me dá um exemplo. Atos capítulo 3. Pedro aqui não está dormindo, Pedro aqui está indo orar. Pedro, João, subindo, indo ao templo, a hora da hora. Então ele está indo orar. E quando ele está indo orar, a Bíblia diz que tem um paralítico à porta do templo, a porta formosa. E Pedro diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. O Pedro que dormia, feria. Agora o Pedro que vai orar, você pode aplaudir Jesus. O Pedro agora usa a espada em Atos 2, não para ferir, mas para salvar. Pedro vai pregar em Atos 2, 38. E Pedro vai dizer que a este Jesus que vós mataste e crucificastes, Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e Cristo. Pedro prega um sermão e que centenas e milhares de vidas se convertem. Agora ele não usa mais a espada para ferir, agora ele usa a espada para salvar, porque o Pedro que ora é um Pedro diferente. O Senhor quer dizer, pastor? Jesus está chamando eu e você para o jardim da oração, para a oração. A oração muda a nossa vida, irmãos. A oração traz Deus para a terra, a oração chama o céu para a terra, a oração é a alavanca que move a mão de Deus, a oração quebra correntes, a oração quebra e destroça grilhões, porque há um poder extraordinário na oração. Já vou concluir. Getsemane é o lugar que nós somos traídos. Existem dois principais jardins na Bíblia: o jardim do Éden e o jardim do Getsemane. No jardim do Éden é fácil identificar o inimigo, porque ele aparece como serpente. É muito fácil, né? Mas no jardim do Getsemane, ele aparece como um amigo, dando beijo no rosto e abraço. Eu me refiro a Judas. Getsemane muitas das vezes é o lugar que você vai ser traído. Aquele lugar de oração era um esconderijo, um lugar secreto. Ninguém sabia daquele lugar, só Jesus e os discípulos. Por isso que Judas, conhecendo o lugar, levou os soldados até o Getsemane. Fique triste com o que eu vou te dizer, não, porque é necessário.
Quem vai te trair conhece os teus costumes, conhece os teus hábitos, conhece a tua cor preferida, sabe o teu jeito de liderar, sabe que hora você entra, que hora você sai, conhece tudo sobre a sua vida. Quem vai te trair não está longe, quem vai te trair está perto de você. E Jesus chega para Judas e diz assim: amigo, a que vieste? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você com toda sinceridade. Se fosse eu, um carioca, né? E eu ia dizer: Judas, tu é canalha, tu é safado, tira essa farda, tu não é digno de usar essa farda. Mas Jesus chamou ele de amigo. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Você demonstrou que você não é mais meu amigo, Judas. Você me traiu, você me vendeu. Mas a despeito de tudo que você fez, eu continuo sendo o teu amigo. Porque a tua atitude não vai mudar a minha. O teu caráter não vai mudar o meu. E quem você é, não vai mudar o que eu sou. Não vá para a igreja dos insatisfeitos, irmãos. Pastor, qual é a igreja dos insatisfeitos? Facebook, Instagram. Vai jogar indireta, jogar piada. Faz isso não. Você é muito maior do que isso. Você não é comerciante para dar troco para ninguém. Você é servo de Deus, serva de Deus. Pastor, fale mais um pouco, eu vou falar. A qualquer momento as máscaras vão cair. A realidade vai vir à tona e Deus vai mostrar quem é quem, e o nome dele vai ser glorificado, e o teu nome vai sair limpo dessa história, porque Deus, ele é contigo, ele te ama, e ele vai mostrar para todo mundo que ele é Deus na sua vida. Por último, Getsemane é o lugar onde a vontade do Pai vai se cumprir. Versículo 42. Jesus diz: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Jesus bebeu o cálice. Porque Getsemane é o lugar onde vai prevalecer a vontade de Deus. Não adianta. Só mais um minuto, pastor. Preste atenção, redobre a sua atenção. Existe a vontade de Deus permissiva. Deus permite coisas que você faça, Deus permite. Você é um ser humano com intelecto, inteligente. Deus não vai interferir se você escolher uma casa 2 andares ou de 1 andar. Deus não vai interferir se o teu carro é de 4 portas e 2 portas. Deus não vai interferir nessas coisas. Existe a vontade de Deus permissiva, mas existe a vontade de Deus absoluta. E eu vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. A Bíblia diz que toda vez que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, o conduzia para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol, sempre. Mas Sansão quebrou todos os votos do nazireado. Sansão não queria estar guerreando as guerras do Senhor no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Sansão queria viver como filisteu, se prostituindo em Gaza, se embriagando no vale de Soreque. Você conhece muito bem a história. Sansão morre no anfiteatro de Dagon. Os filisteus permitem que o pai de Sansão vá à busca do seu morto para sepultar. E ele pega o filho para sepultar. Você acha coincidência o lugar que ele sepultou? Ele sepultou Sansão no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Era como se Deus estivesse falando: nem que seja depois de morto, mas você vai estar no lugar que eu quero que você esteja. Você escolhe, meu irmão, é com emoção ou sem emoção. É você que decide, mas a vontade de Deus vai se cumprir. A
vontade de Deus vai acontecer. E por último, de verdade, o Getsemane é um divisor de águas na vida de Jesus. E o Getsemane é um divisor de águas na nossa vida. Jesus entra no Getsemane como um cordeiro e sai de lá como um leão. Você sabia que Golias foi o divisor de águas na vida de Davi? Antes de Golias, Davi era pobre. Depois de Golias, rico. Antes de Golias, não mandava em ninguém, só em meia dúzia de ovelhas. Depois de Golias, ele lidera um exército de 1 milhão de homens. Antes de Golias, não beijava ninguém. Depois de Golias, tem várias esposas. Antes de Golias, ele só tinha um boné de palha, se bobear um chapéu de palha. E depois de Golias, ele tem uma coroa sobre a sua cabeça. Aquilo que você pensa que é o maior problema, vai ser o divisor de águas na sua vida. A sua vida vai se resumir a antes e depois deste problema. Jesus sai dali do Getsemane, não mais como um cordeiro, mas ele sai dali como um rei em direção à sua coroação. É isso que você está vivendo, será um divisor de águas na sua vida. Getsemane é o lugar em que Deus nos dará forças para sempre irmos mais adiante. Como assim, pastor? O versículo 39 diz que Jesus deixa os discípulos, porém ele vai um pouco mais adiante. E quando eu li isso, o Espírito Santo falou: meu coração quer vencer no Getsemane, Alfredo. Eu disse: eu quero. O segredo do Getsemane é você sempre ir um pouco mais adiante. Eu sei que talvez você esteja acabado, drenado mentalmente. Quem sabe você entrou aqui hoje, só Deus sabe como, mas o Espírito Santo fala para você: vai mais adiante, caminha mais um pouco, eu estou contigo mais adiante. Não para, a qualquer momento virá a vitória, mas você precisa ir mais adiante. Agora ele não é mais o cordeiro, agora ele é o leão. Agora ele não é mais o Cristo crucificado. Em Apocalipse, no capítulo 1, eu, João, vosso companheiro e irmão na aflição em Cristo, estava aprisionado na ilha chamada Patmos, quando ouvi uma voz por detrás de mim, e quando me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. A sua cabeça branca como a lã, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Ele estava vestido de um manto de linho branco, os seus pés como latão reluzente. E quando ele abriu a sua boca, ele disse: João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eis que eu fui morto, mas vivo estou para todos sempre. É o mesmo Jesus de Apocalipse capítulo 12, quando João disse: eis que eu vi o céu aberto e um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre o cavalo branco se chama Fiel e Verdadeiro, e o seguia todos os exércitos do céu. Sobre a sua cabeça tinha muitas coroas, muitas diademas. Ele trazia um manto, e esse manto estava manchado de sangue, e na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Getsemane passou, a cruz passou. Ele não é mais o menino de Belém, ele não é mais o Cristo crucificado, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O ventre de Maria está vazio, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Hoje é Páscoa, ele ressuscitou.